Amém. Graças a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz aí? Amém, graças a Deus, né? Nós estamos aqui nesse culto de celebração, nos reunindo para adorar ao Senhor Jesus, nos festejando, né? Porque Ele ressuscitou, né? E hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de comemorarmos isso, hoje é dia de lembrarmos que o Senhor entregou o corpo dele, o sangue dele por nós, mas que a morte não conseguiu conter ele, não conseguiu reter ele, né? A morte não conseguiu detê-lo e ele ressuscitou para trazer ressurreição também para mim e para você, para trazer alegria para mim e para você, né? Talvez quantas pessoas hoje estão se reunindo em diversas religiões a quais eles não podem estar tão alegres quanto a mim e quanto a você. Religiões a quais eles forem procurar o Deus deles, certamente eles encontrarão dentro de um túmulo, certamente eles encontrarão os restos mortais desse Deus que eles servem. Mas eu e você temos felicidade, temos alegria, porque se a gente for lá procurar no túmulo de Jesus, tem uma placa lá escrita, que não mais está aqui, já não está mais aqui, mas Ele ressuscitou, Ele está entre nós, Ele está entre mim, Ele está em você, Ele está habitando no meu coração e Ele está habitando no seu coração. O Espírito Santo foi deixado por Jesus, foi deixado pelo Deus Filho, como o nosso consolador, como aquele que estaria conosco dia após dia, noite após noite, né? Foi ministrada uma canção aqui onde fala que Tu és o meu herói. E naquele momento eu fiquei emocionado quando eu estava cantando isso, quando Leila estava ministrando essa canção, porque há umas 2 semanas mais ou menos eu fui no cinema assistir o Homem-Aranha. Quem já assistiu aí o Homem-Aranha? Levanta a mão. E é um filme muito legal, é um filme muito bonito, e é principalmente uma cultura americana de buscar um herói para eles, né? Eles precisam de um herói. A maioria desses heróis foram criados na cultura americana, o Homem-Aranha, o Batman e tantos outros, né? Lá no Vingadores tem todos os heróis juntos lá, lutando pela humanidade, lutando pelos Estados Unidos da América. Mas esses heróis são tão limitados, né? O Batman, por exemplo, é o retorno, ele está retornando, né? Porque ele havia sumido, desaparecido, e agora ele resolveu voltar de novo, né? Aparecer. E nesse momento, quando ele ficou desaparecido, quanta gente não ficaria em apuros, né? Esperando pelo Batman aparecer, pelo Batman surgir, e o Batman estava sumido. Mas nós temos um herói que dia após dia, noite após noite, ele não dorme, ele não descansa, ele não esquece de mim, de você. O Homem-Aranha, enquanto está lá, ajudando uma pessoa ou outra, tem outras em apuros, não é verdade? Lá na cidade tem diversas pessoas passando por dificuldade, enquanto o Homem-Aranha está lá ocupado. Mas o nosso herói, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipotente, ele pode com todas as coisas. Então nós temos que nos alegrar nessa noite, porque nós temos um herói que não se esqueceu de nós, que não desiste de nós, e que está pronto a trabalhar todos os dias, todas as noites, ao nosso favor. E o que é melhor nisso? Que a vitória do nosso herói, ela foi passada para nós, ela foi passada para mim e para você. A Bíblia chama a gente de quê? Não de vencedores, não é verdade? Mas de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos nos lembrar desse herói que nós temos, o herói que você tem sobre a sua vida. No momento de dificuldade que você tiver, no momento de aflição, no momento de preocupação, no momento de alegria também, você tem sempre um herói do seu lado. Por mais que você não esteja vendo, não esteja enxergando, ele está junto de você. Tem um poema, né, que diz que, pegadas na areia, a pessoa diz que no momento mais difícil da vida dela, ela olhou para trás, ela estava andando na areia da praia, e ela olhou para trás e ela só viu simplesmente 2 pegadas, um par de pegadas na areia. E ela ficou desesperada, que era o momento mais difícil, mais complicado da vida dela. E ela se sentiu sozinha, se sentiu desamparada, desesperada. E Jesus respondeu a ela falando que exatamente naquele momento, era o momento que ele estava mais junto com aquela pessoa, porque ele estava carregando ela nos braços, no colo, e ali eles estavam andando na areia, e aquelas pegadas que estavam ali, não era daquela pessoa, mas era do Senhor Jesus que carregava ela nos seus braços. Assim é o nosso herói. No momento mais difícil da nossa vida, quando você olhar para trás
e só vê um par de pegadas, você pode ter certeza que não é seu, é daquele seu herói que tem te carregado, que tem te suportado e tem te sustentado em todos os momentos. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Gênesis, capítulo 8. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Gênesis 8, versículo 1. Aí eu queria te pedir um favor para você falar com a pessoa que está do seu lado, você falar para ela qual é o tema dessa mensagem. Fala assim, o tema dessa mensagem é o centro da vontade de Deus. Agora faz mais um favor só. Pergunta para ela, qual é o tema da mensagem? Agora responde. E aí, respondeu certo? Se respondeu, faz assim, ó. Amém. Teve gente que não respondeu, não. O centro da vontade de Deus. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Amém? Então vamos lá. Então Deus lembrou de Noé e todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e das janelas do céu se fecharam. Parou de chover. E durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a arca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no dia 10º do mês que apareceram os picos da montanha. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo. E ele foi voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava coberta por água. Aí Noé estendeu a mão e pegou a pomba e a pôs dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou mais uma pomba. E ela voltou à tardinha, trazendo no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água já estava abaixando. E ele esperou mais 7 dias de novo e soltou mais uma pomba, a terceira pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. E no dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Presta atenção nesse versículo. Versículo 15. Aí, Deus disse a Noé: saia da arca, junto com a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com vocês. Isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e todos que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda a terra e tenha muitas crias para encher a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da arca, juntamente com os seus filhos e com as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, e grupos, de acordo com as suas espécies. Feche seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua mensagem, Pai. Nós estamos aqui, Pai, colocando as nossas vidas mediante a sua palavra, mediante esse texto que nós lemos nessa noite, Pai. Queremos pedir, ó Pai, revelação do Teu Espírito sobre as nossas vidas nesse momento, Pai. Nós queremos, se não for o Espírito Santo, ministrar sobre as nossas vidas, ó Pai. Isso aqui não passarão de letras, ó Pai, simples e comuns, que não irão influenciar sobre as nossas vidas. Mas nós cremos que essa é a palavra do Deus vivo, e nós cremos na sua revelação sobre as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que o Seu Espírito pode trazer nessa noite a Sua palavra e ministrar e revelar sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe como se encontra cada coração aqui nessa noite.
O Senhor sabe como se encontra cada vida aqui nessa noite, a necessidade de cada um que entrou aqui, Pai. O Senhor sonda e conhece os nossos corações antes que as palavras cheguem à nossa boca, Pai, antes que venhamos falar o que nós precisamos. O Senhor já sabe, o Senhor já conhece o que cada um de nós precisamos, ó Pai. Que no nome de Jesus nessa noite, o Senhor possa revelar essa palavra e trazê-la de encontro a cada um dos corações nessa noite, suprindo cada necessidade, transformando cada pergunta, Pai, em certeza, em resposta, transformando cada dor, Pai, em nome de Jesus, por algo sarado dentro de si, dentro do seu coração. Pai, cada insegurança que o Senhor possa transformar por segurança nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Não queremos sair daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos, ó Pai, porque na sua palavra nós vemos vários exemplos de quando pessoas se encontraram contigo, tiveram a sua realidade mudada, a sua vida transformada, e nós não queremos nos acostumar com a sua presença, nós não podemos nos acostumar com o seu altar, nós queremos ter a nossa vida transformada hoje também, nós queremos ter a nossa vida restaurada hoje também, porque nós estamos aqui para nos encontrar contigo, estamos aqui para ver a sua face e ter a nossa vida mudada, ter a nossa vida transformada. Não nos permita entrar aqui da mesma forma, sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Nós queremos novidades sobre as nossas vidas. Nós queremos um vinho novo sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, algo novo sobre nós. Ministra novidade nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós clamamos pelo Seu Espírito, ó Pai. Como a canção que nós cantamos aqui nessa noite, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Seja livre para agir no nosso meio, seja livre para ministrar sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, revele a sua palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela lembra ainda, ó, o tema dessa mensagem. Pergunta para ela, pode perguntar. O centro da vontade de Deus te respondeu isso? Nós lemos aqui, queridos, essa passagem em Gênesis, onde a gente viu um pouquinho da história de Noé, a história do dilúvio, que muitos aqui já devem ter ouvido falar nessa história, nessa passagem. O momento no qual Deus se aborreceu com a injustiça que estava acontecendo na terra, as pessoas fugindo do centro da vontade de Deus. E Deus resolveu consertar tudo isso que estava acontecendo. Então Deus mandou um dilúvio sobre a terra e separou Noé, que foi o único homem justo que ele achou sobre a face da terra, junto com a sua família, e levou essa família para a arca. Um lugar, era um barco que foi construído por Noé, um lugar onde eles poderiam se salvar. E junto com Noé e sua família foram levados também os animais, para que ali cada casal de cada espécie de animal, para que eles pudessem perpetuar a vida sobre a terra, para que não fossem extintos todos os seres da terra. E a partir dali Deus escreveu de novo uma nova história da terra. Deus tirou toda a iniquidade, Deus tirou todo o pecado, Deus acabou com todas as transgressões da terra a partir daquela atitude, porque as pessoas se desviaram do centro da vontade de Deus, perderam o propósito de Deus para a sua vida, e Deus teve que começar de novo, escrever uma nova história. E quando Jesus ele foi entregue para morrer por mim e por você, também foi da mesma forma. A humanidade estava sem horizonte, sem caminho, sem solução, sem salvação. Então Deus mandou a Jesus para morrer no meu lugar e no seu lugar, para que através de Jesus viesse a restauração das nossas vidas, e para que através de Jesus, eu e você, pudéssemos voltar para o centro da vontade de Deus. E eu queria mostrar para vocês, querido, o que Deus revelou para mim. Eu tenho essa passagem, essa palavra que Deus ministrou no meu coração há mais de um ano guardado, e eu estudo sobre ela, eu acrescento, eu tiro algumas coisas, eu recebo um novo entendimento, e eu nunca havia recebido a resposta do Senhor para a hora certa de ministrar essa passagem. A minha esposa sabe disso, alguns amigos sabem que essa é uma passagem que eu gosto muito, que eu tenho guardado já mais de um ano.
E eu nunca havia tido paz no meu coração do tempo certo de ministrar essa passagem. E no início dessa semana, na segunda-feira, Deus ministrou no meu coração que seria hoje o dia de ministrar essa palavra. E eu tenho certeza que você não está aqui à toa, que você não está aqui em vão. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração sobre a importância de estarmos no centro da vontade de Deus. E não é com a atitude que ele teve de obedecer, de ser obediente à vontade de Deus sobre a vida dele. Ele esteve no centro da vontade de Deus. E nós iremos aprender com essas atitudes, nós iremos aprender os benefícios que Noé teve na vida dele, para que nós possamos também ter sobre as nossas vidas, ao estarmos no centro da vontade de Deus. Nós lemos lá que veio a enchente, que veio a inundação, que veio o dilúvio sobre a terra. E Noé estava onde naquele momento? Dentro da arca, junto com a sua família e junto com os casais de cada espécie de animais, né? Deus chamou a Noé quando ele tinha 500 anos de idade. Foi quando ele recebeu um chamado para esse caso específico. Foi quando Deus chamou a Noé para construir uma arca, para proteger a sua família e proteger os animais. Todos nós já recebemos um chamado de Deus. Todos nós já recebemos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas algum dia. Talvez você possa dizer assim, responder: ah não, eu nunca recebi esse chamado de Deus. Eu nunca recebi essa tal palavra de Deus sobre a minha vida. Você pode não ter entendido, meu querido. Você pode não ter entendido, irmã. Mas eu tenho certeza que um dia você já recebeu um chamado de Deus sobre a sua vida. Você já recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida. Por mais que você não tenha conseguido entender e discernir. E quando Noé tinha 500 anos de idade, ele recebeu esse chamado para construir essa arca e ter a sua família privada desse mal que estava para acontecer sobre a terra por causa do mal que as pessoas estavam plantando. E a partir desse momento, querido, nós precisamos entender isso também. Para estarmos no centro da vontade de Deus, nós precisamos cumprir e obedecer o chamado e a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós já recebemos um chamado de Deus para as nossas vidas e não caminhamos dentro desse chamado, nós estamos fora do centro da vontade de Deus. E quando nós não sabemos, nós não conhecemos também a vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos debaixo do mesmo risco, do risco de estar fora do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E foi por causa disso, por causa de estar fora do centro da vontade de Deus, que a humanidade foi extinta naquela época. Que Deus teve que começar a escrever a história de novo. E se Noé, aos 500 anos de idade, quando recebeu aquele chamado, não houvesse entrado na vontade de Deus, com certeza ele também não teria restado para contar a história. Deus teria que ter começado a história de outra forma, de outro jeito. Todos nós já recebemos um chamado. O que é um chamado? É o plano de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente acha que um chamado é só uma missão, algo que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir. Mas o chamado, querido, se consiste no plano, na vontade de Deus, naquilo que Deus sonha para mim e para você. Sabe por que eu afirmo com total certeza que você já recebeu um dia um chamado de Deus? Porque Deus tem plano para você. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, já te chamava pelo seu nome. E a partir disso, querido, Ele já sonhava com coisas para você. Ele já tinha coisas escritas, sonhadas para você a respeito da sua família, do seu casamento, da sua vida profissional, da sua vida ministerial. Deus já tem sonhos para você, mas agora cabe eu e você querer viver esses sonhos de Deus ou não. Cabe eu e você querer cumprir aquilo que Deus sonhou e planejou para mim e para você ou não, ou cumprir aquilo que a gente quer, aquilo que o mundo dita, as normas, as regras, o modismo que o mundo dita para mim e para você. Deus tem planos para você, Deus tem sonhos para você, Deus tem projetos para a sua vida. Mas é necessário você conhecer esses projetos, buscar saber quais são esses projetos e seguir esses projetos de Deus na sua vida, querido. Quantas vezes eu e você recebemos projetos de Deus sobre as nossas vidas e nós nos desviamos desses projetos, nós abortamos esses projetos, enfrentamos dificuldades, encontramos algumas dificuldades nesses projetos
para construir eles, e a gente larga de mão. Esses dias eu li uma frase no Facebook, e aquilo chamou muito a minha atenção, e eu já compartilhei essa frase algumas vezes. Ter um sonho é de graça, sonhar é gratuito, né? Não custa nada, mas realizar o sonho, querido, tem um preço a ser pago. A gente tem que pagar o preço, isso não é de graça. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com esse preço que tem que ser pago, nós damos um passo atrás, nós renunciamos e fugimos do centro da vontade de Deus, fugimos do projeto, do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas Noé foi diferente. Ele recebeu aquele chamado, ele recebeu aquele plano de Deus. Quando ele tinha 500 anos de idade, o próprio Deus falou com Noé: Noé, construa um grande barco para que você e a sua família possam entrar, que vai chegar a hora que vai haver um dilúvio sobre a terra, e vocês precisam se proteger desse dilúvio. Noé, com 500 anos de idade, foi considerado um homem, um velho maluco, caduco, né? Já estava bastante tempo sem chover na terra, e aquele velho lá sozinho, construindo aquele barco imenso. Para que isso? Vai vir uma enchente, uma grande enchente. Você está maluco? Nós estamos passando por um momento de seca, e você está construindo um barco. Arruma um jeito de construir um lugar para a gente captar água, um lago. Dá um jeito de construir isso, Noé. Para de construir barco, nós estamos vivendo um momento de sequidão. E Noé ficou firme ao chamado, ao projeto, à proposta, ao plano de Deus para a vida dele. E ele conseguiu cumprir aquilo ali. E o próximo passo, ele levou 100 anos mais ou menos para construir. Depois de Gênesis 6, conta que Noé, quando recebeu essa proposta de Deus, ele tinha 500 anos de idade. E quando ele terminou de construir a arca, ele tinha 600 anos de idade. Então algumas pessoas dizem que foi algo em torno de 100 a 120 anos que Noé levou construindo essa arca. E sozinho, trabalhando sozinho. Imagina o que é você receber uma proposta de Deus, um plano de Deus para a sua vida, e você passar 100 anos, 120 anos, trabalhando naquele projeto, naquela proposta de Deus para a sua vida, sem ver uma chuva sequer, uma gota d'água cair no céu, e todas as pessoas estarem te chamando de louco, de maluco, que isso não vai dar certo, que você não vai conseguir. Mas ele lá firme, seguindo fielmente a proposta que Deus tinha. Deus passou cada projeto da arca para ele. Ele seguiu cada milímetro daquela arca, todo o material que devia usar, cada janela que devia colocar. Eu vi uma reportagem esses dias que a Marinha Americana está fazendo uma pesquisa juntamente com a NASA. E eles chegaram a uma conclusão que a razão da proporção da medida dessa arca, desse grande barco, é perfeito. Eles construíram uma réplica e eles chegaram a uma conclusão, eles fizeram alguns testes, que esse barco ele não afunda. Ele vira e ele consegue desvirar. Ele vira de um lado para o outro, de ponta cabeça, e por causa dessa razão de dimensão, ele consegue voltar ao normal, ele consegue voltar à posição inicial. Então, foi um projeto perfeito que Deus deu para Noé. Mas não foi fácil seguir isso. Querido, existe um tempo de construção do plano e do projeto de Deus nas nossas vidas. Fala para a pessoa que está do seu lado. Existe um tempo para a construção. Essa arvorezinha aqui, ó, é artificial. Mas vamos fingir que ela fosse natural. Você acha que no dia que plantaram a semente dessa árvore, no outro dia ela já apareceu com esse tamanho, com essa forma? De jeito nenhum. Precisou levar um tempo para que ela crescesse, para que ela se desenvolvesse. Precisou levar um tempo aquela semente que foi plantada ali, sendo cuidada, sendo cultivada, sendo molhada, regada, na temperatura certa, recebendo a luz do sol todos os dias. Eu e você temos um chamado, temos um plano de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem vários projetos para você, meu querido, para todas as áreas da sua vida. Mas é necessário a gente entender que existe um fator que determina um espaço, que esse fator é chamado tempo. É um espaço onde Deus faz a promessa sobre as nossas vidas.
até o espaço onde a promessa é cumprida sobre as nossas vidas. E o tempo para Deus não é um problema. Um tempo para nós é um problema. A gente sai de casa planejando fazer um monte de coisa ao longo do dia, né? Volta para casa, às vezes não consigo cumprir nem a metade. Não é verdade? Um monte de coisa para fazer do trabalho, da faculdade, um monte de coisa. No trabalho, então, não rende, né? Quanto mais coisas a gente faz, mais coisas aparecem, a gente parece que não dá conta. E hoje em dia é comum a gente falar que 24 horas é pouco, né? O dia está pequeno. Vamos fazer um projeto de jejum e oração para a gente pedir a Deus para aumentar o dia para 30 horas, né? Porque 24 tá pouco, né? Deus não vai ouvir a nossa oração, querido. Ele criou com 24 horas porque é perfeito. A gente que tem que ser organizado mal. Eu e você que temos nos organizado da forma errada. As estratégias que a gente tem usado tá errado. O tempo é um problema para mim e para você. Eu e você, nós corremos contra o tempo. Se a gente não correr contra o tempo, amanhã na segunda-feira, quando você chegar no banco, fechou. E não adianta chorar com segurança para ele abrir a porta, que ele não vai deixar você entrar. Se você não correr contra o tempo, amanhã você não entra na escola, não entra na faculdade. E não adianta chorar com o porteiro, que ele não vai deixar você entrar. Alguns deixam, né? Alguns têm um coração mais manso, mais macio e deixam. Nós corremos contra o tempo, Deus não corre contra o tempo. O tempo, ele trabalha a favor de Deus. É Deus que determina o tempo, querido. Então, quando você acha que algo está demorando na sua vida, não é porque o tempo está atrapalhando o agir de Deus na sua vida. É porque Deus está determinando que esse tempo, ele trabalhe ao seu favor, para que ele faça você crescer, para que ele construa algumas coisas na sua vida, para que ele forje o seu caráter, para que ele te ensine algumas coisas nesse intervalo de tempo. Para quando aquilo acontecer sobre a sua vida, quando esse tempo chegar na sua vida, você esteja preparado para receber e para administrar e para fazer bom uso daquilo que Deus tem para a sua vida. Esse fator chamado tempo é o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa entender que você recebeu um chamado de Deus, o primeiro ponto. Assim como Noé também recebeu um chamado, uma missão. Deus tinha um plano para a vida de Noé. Também tem um plano para a sua vida, para cada área da sua vida. Mas o segundo ponto é que existia um tempo para que essas coisas se cumprissem na vida de Noé. E também existe um tempo para que isso cumpra na sua vida. E esse tempo não é fácil, não é moleza. As dificuldades que Noé passou, por exemplo, eu e você também estamos sujeitos a passar. Quando Deus faz um plano para a sua vida e revela para você que Ele vai te dar um casamento saudável, um casamento fértil, um casamento feliz, e as circunstâncias do momento estão dizendo totalmente ao contrário. O seu casamento muitas das vezes está conturbado, está assoberbado, ou muitas das vezes você não tem nenhum casamento. Aguardar esse tempo não é fácil, querido. Mas você tem que estar aguardando, olhando para a promessa que Deus fez, o plano que Ele fez para você. Ele fez um plano, um projeto para a sua vida, para a sua família. Ele sonha que você tenha uma família restaurada, reestruturada, uma família saudável, uma família feliz, que seja referencial para esse mundo, querido. Mas você tem que aguardar o tempo que Deus está trabalhando e fazendo isso se cumprir na sua vida. Ele tem sonhos para a sua vida profissional, mas existe um tempo que você vai ter que aguardar, que você vai ter que perseverar, que você vai ter que ficar olhando para o alvo, para o foco, para aquilo que Deus te prometeu. Existe um sonho, um chamado para a sua vida ministerial. Você tem um chamado, querido. Deus não te criou à toa, Deus não te escolheu à toa, Deus não te resgatou à toa. Ele tem um sonho, um chamado especial para você. Não é para você ser mais um, não é para você fazer parte da multidão, não é para você fazer parte de estatística de igreja, querido, mas Ele tem um chamado especial para você. Mas existe um tempo para que isso possa cumprir e acontecer na sua vida. E você precisa aguardar esse tempo com perseverança.
Terceiro ponto que nós precisamos aprender com Noé. Noé entrou na arca com a sua família para ser salvo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Noé entrou na arca para ser salvo. Sabe o que simboliza a arca para Noé? O centro da vontade de Deus. Repita comigo. O centro da vontade de Deus. Noé entrou na arca. Deus um dia mandou ele fazer uma arca. Ele levou 100, 120 anos para fazer uma arca. E quando ele completou esse trabalho, Deus mandou que ele entrasse naquele lugar e ele obedeceu. Ele foi não para a direita, um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para frente, nem um pouquinho para trás. Noé estava no centro da vontade de Deus. Quando Noé entrou naquela arca, ele estava no centro da vontade de Deus. E muitas das vezes nós conhecemos qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas às vezes nós escolhemos estar um pouquinho para a direita, pertinho do centro da vontade de Deus, mas cumprindo um pouco da vontade de Deus e um pouco das nossas vidas também. Às vezes nós queremos estar um pouquinho para a esquerda, que está bem pertinho da vontade de Deus. Nós estamos ali saboreando um pouco do centro da vontade de Deus, um pouco da presença de Deus, mas não deixando também de experimentar aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que o mundo dita para a gente de regra, de norma, de modismo. Noé, querido, decidiu entrar no centro da vontade de Deus. Ele construiu aquela arca, ele entrou naquela arca juntamente com a sua família e se colocou no centro da vontade de Deus. E a arca, como você falou, foi um lugar que Deus fez para que ele fosse salvo. Deus fez um lugar, Deus criou um lugar e colocou você em um determinado lugar, querido. E esse lugar representa a arca de Deus na sua vida. Esse lugar é a sua família. Esse lugar é o seu casamento. Esse lugar é a sua célula. Esse lugar é a igreja do Senhor, a qual você faz parte, a qual você congrega. Esse lugar é a arca de Deus na sua vida. Esse lugar representa um pouco do centro da vontade de Deus para a sua vida. O lugar onde Deus fez e criou para você ser salvo, para você estar em segurança. Noé, quando entrou com a família dele para dentro daquela arca, ele passou a estar em segurança. Porque a gente sabe o que aconteceu fora da arca. Veio o dilúvio e matou todas as pessoas. Não foi isso que aconteceu? Veio a enchente, o dilúvio e matou todo mundo. E Noé, para não correr esse risco, ele entrou no centro da vontade de Deus, no projeto que Deus tinha para a vida dele, e ele escolheu estar no centro daquele projeto. Ele poderia ter escolhido entrar uma semana depois na arca. Ele poderia ter escolhido não construir uma arca daquele jeito, daquele tamanho, mas ele resolveu obedecer a Deus em todas as coisas e estar no centro da vontade de Deus. E a consequência disso foi a segurança e a salvação de Noé e da família dele, querido. Muitas das vezes Deus cria esses lugares para a gente. Deus coloca a gente nesses lugares. E a gente, por teimosia, por cabeça dura, acaba saindo desses lugares, querido. E quando a gente sai desses lugares, nós estamos expostos, querido, a perigo. Nós estamos expostos à perdição. Porque é dentro da arca, é dentro do centro da vontade de Deus, é dentro do lugar que Deus escolheu e preparou para você, que está a sua segurança e que está a sua salvação. E eu falei aqui alguns exemplos desses lugares. Centro da vontade de Deus. Muitas das vezes a sua família, querido, é esse lugar, é esse centro da vontade de Deus. Muitas das vezes o seu casamento é esse lugar que Deus fez, separou para você. A sua célula, o seu discipulador, é esse lugar que Deus fez para te manter em segurança, te manter a salvo. O ministério a qual você trabalha, a qual você faz parte, é o lugar que Deus escolheu para você estar em segurança. A igreja a qual você congrega, é o lugar que Deus escolheu para você estar salvo em segurança, querido. Noé entrou então na arca com a sua família,
estava em segurança, estava salvo naquele lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó. Noé e sua família era tripulação. Repete essa palavra, tripulação. Agora fala assim, ó. Não era tripulante. Esse é o quarto ponto que eu quero explicar para vocês. Vocês já entenderam que todos nós temos um chamado, temos um plano de Deus para nossas vidas. Vocês já entenderam que existe um tempo para esse plano e para esse chamado se cumprir. Vocês já entenderam no terceiro ponto que esse lugar é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas e que não existe outro lugar que a gente possa estar em segurança e possa estar salvo se não for no centro da vontade de Deus. E o quarto ponto é esse, que nós precisamos nos comportar como tripulação e não como tripulante. Quando nós recebemos esse chamado, quando nós recebemos essa proposta, esse plano de Deus para as nossas vidas, nós precisamos trabalhar nesse plano, nós precisamos trabalhar nesse sonho, querido. Muitas das vezes Deus tem um sonho, Deus tem um plano, um projeto para as nossas vidas, mas nós queremos ser telespectadores, nós queremos ficar sentados assistindo, só vendo Deus trabalhar, só vendo os irmãos, o próximo também trabalhar ao nosso favor, e a gente lá com o pé para cima, na rede, na cadeira de balanço. Tem algum baiano aqui? Levanta a mão, se tiver. Tem? Então eu não vou falar não, deixa para lá. Eu não sou a favor disso, eu sou contra. O pessoal diz que baiano é preguiçoso, é mentira isso. Não é não. Eu trabalho com alguns baianos que dão um show, nem carioca, nem paulista. Tem paulista aí? Tem? Né, meu? E muitas das vezes nós queremos nos comportar como pessoas preguiçosas, que não queremos cumprir, não queremos trabalhar, não queremos colocar a mão na massa, queremos ser só passageiro nesse projeto, nessa proposta de Deus sobre as nossas vidas. Querido, quando Noé entrou naquela arca junto com a sua família, ele passou a ser tripulação daquela arca, ele passou a ser parte integrante daquela arca, e os serviços que tinham para ser feitos, que é o próximo ponto que eu vou falar, eles tiveram que colocar a mão na massa para fazer. Deus tem um sonho, um projeto, um chamado para a sua vida, em cada uma dessas áreas que eu já falei. Mas é necessário você acreditar nisso, meu irmão, e fazer essas coisas acontecerem na sua vida. É preciso você acreditar e investir nesse chamado sobre a sua vida. É necessário você perguntar ao Senhor o que você pode fazer para contribuir, para testemunhar que você acredita no que Deus fez e construiu sobre a sua vida. Muitas das vezes Deus diz que você vai ter uma família, um casamento saudável, e na verdade, ao invés de você trabalhar a favor disso, você trabalha contra, amaldiçoando o seu casamento, falando que não vai dar mais jeito, que o seu marido, a sua esposa não tem jeito, que já é caso perdido, deixa para lá. Muitas das vezes Deus promete que vai restaurar os filhos, vai tirar os filhos das drogas, vai trazer de volta para o caminho, para o Senhor. Mas a gente não acredita, a gente trabalha e profetiza contra essas coisas. Muitas das vezes Deus diz sobre o ministério e a gente não acredita. A gente vê cada dia mais longe. Você precisa trabalhar ao favor, querido. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, colocar a mão na massa e ser parte integrante desse projeto, desse chamado de Deus na sua vida. Para você mostrar para o Senhor que você acredita, que você crê, que essas coisas irão acontecer na sua vida, independente de estar demorando tempo ou não. Mas você acredita que quando você estiver no centro da vontade de Deus, os planos e os projetos do Senhor vão acontecer sobre a sua vida. Você precisa trabalhar nos projetos de Deus. Você precisa trabalhar ao favor da sua família. Você precisa trabalhar para o bem do seu casamento. Você precisa trabalhar para o bem da sua célula. Você precisa trabalhar para o bem do ministério a qual você faz parte, da igreja a qual você congrega, do trabalho onde Deus te colocou, para ter a sua vida profissional. Você precisa trabalhar a favor dessas coisas. Se você crê no plano e no chamado de Deus para a sua vida, querido, não jogue mais contra. Jogue a favor do chamado de Deus sobre a sua vida.
Quinto ponto que eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês nessa noite. Noé enfrentou muitas dificuldades com sua família. Eles passaram 377 dias dentro da arca. Fala com a pessoa que está do seu lado, você sabia disso? Existe uma controvérsia entre os teólogos em saber a quantidade exata de dias que Noé passou dentro da arca. Mas existe um consenso, após uma conta, uma matemática que já foi feita. Noé entrou na arca quando ele tinha 600 anos e saiu quando ele tinha 601 anos. Então ele passou, junto com a sua família, 377 dias. Mais do que um ano, né? Um ano tem 365 dias. E eles passaram 377 dias dentro daquela arca. E sabe pelo que eles passaram naqueles dias lá? Por dificuldade. Repete comigo, dificuldade. Nós também estamos sujeitos a enfrentar dificuldades, querido. Quando eu e você recebemos um chamado de Deus para as nossas vidas, nós também estamos sujeitos a enfrentar dificuldades dentro mesmo desse chamado. Noé passou por dificuldade quando ele recebeu a proposta, quando ele estava trabalhando em favor do chamado, quando ele estava construindo um chamado. Antes de entrar na arca, todo mundo chamava ele de louco, velho maluco. E depois que ele entrou na arca, eu acho que ele deve ter pensado assim, né? Pronto, agora está tranquilo. Entrei no projeto de Deus, entrei no chamado de Deus, e agora eu estou bem, eu estou tranquilo. Mas não foi bem assim, querido. Quando Noé entrou na arca, foi exatamente ali onde começaram outros maiores problemas sobre a vida dele. Você acha que era fácil, que era moleza? Imagina toda a terra cheia d'água, o temporal assolando a terra, não tinha um lugar mais seco, não tinha um lugar mais onde ele podia parar a arca. E a arca não tinha motor, naquela época não existia motor a combustão ainda, então a arca não tinha motor, igual o barco. Presta atenção aqui, querido, não distrai não. E a arca, ela estava à deriva, de um lado para o outro, balançando, sofrendo com as ondas. Estava ventando naquela época, estava tendo temporal. E a barca estava sofrendo naquele momento, balançando de um lado para o outro, batendo em alguns lugares, batendo contra as ondas, batendo contra o mar revolto. E Noé ali dentro com a sua família. E você acha que isso é fácil, que isso é moleza? Um momento de dificuldade Noé passou quando ele ainda estava sonhando com um chamado, com um plano e com um projeto de Deus sobre a vida dele. Mas quando ele entrou na arca, ele enfrentou algumas dificuldades naquele lugar. E a primeira dificuldade foi o temporal, foram essas dificuldades. Outra coisa que Deus me mostrou, me revelou. Vamos parar para pensar nos problemas de logísticas que tinham dentro daquela arca. Um casal de cada animal da face da terra. É bicho, hein? É bicho para dar e vender. Quem gosta de bicho aí? Quem gosta de animal aí? Tem gente que tem quase uma arca de Noé em casa, né? No apartamento, né? Não sei como é que consegue. Não é seu caso, não. Estou falando de você, não. Ela tem 2 gatinhos só dentro de casa. Tem gente que tem uma arca de Noé, tem tudo que é tipo de bicho dentro de casa. E os bichos conseguem. Gato, cachorro, calopsita e assim por diante. Agora você imagina, querido, como que Noé fez para alimentar esses animais? Me ajuda a pensar nisso, vamos imaginar isso. Como que Noé fez para alimentar esses animais? Tinha leão? Tinha. Tem a música do DVD das crianças que pergunta quais bichos que tinham dentro da arca, né? Tinha leão, Radassa? Ela responde, tinha. Tinha papagaio? Tinha. Como é que nós vamos fazer para alimentar leão? Leão se alimenta com o que, querido? Carne. Eles precisavam de carne, de capim, de todos os tipos de alimentos, de semente. Imagina todos os dias alimentar aqueles animais. Um leão, ele não come pouca coisa, ele come 50 quilos por dia, ele precisa de 50 quilos por dia de carne. Difícil é criar leão em contrafilé no dia de hoje, né? Não tem como. Começa a pensar na logística da dificuldade disso. Você acha que foi fácil Noé cumprir o chamado e a proposta que Deus tinha para a vida dele? Não foi fácil não, querido.
No momento que ele estava trabalhando para construir esse projeto, foi um momento de dificuldade. Mas depois, quando ele entrou nesse projeto, apareceram novas dificuldades que ele teve que ser perseverante, que ele teve que insistir para continuar vencendo, meu irmão e minha irmã. Vou tocar num ponto aqui, eu tenho certeza que as meninas vão fazer cara feia, mas eu sou obrigado a chamar a atenção para isso. Nós falamos sobre a alimentação dos animais. Depois que os animais comem, o que eles querem fazer, querido? Hein, Leila? É normal. Esse alimento precisa ir para algum lugar. Agora entra nessa arca, se coloca dentro da arca, Alex. Imagina que você estivesse lá. Imagina leão, urso, papagaio, tartaruga, gato, cachorro. Se gato e cachorro já fede. Imagina um hipopótamo, querido, um elefante, fazendo suas necessidades dentro daquela arca. Eles tiveram que lidar com essa situação. Noé e sua família tinham que limpar a arca, jogar essas coisas fora. Imagina a barulheira que esses bichos faziam lá dentro da arca, querido. Cada animal emitindo o seu som, fazendo o seu barulho. Quem tem cachorro perto da vizinhança aí sabe o que eu estou falando, quando um começa a latir, meu irmão. Meu Deus do céu. Uma orquestra. Imagina se eles fazendo isso dentro da arca, né? Cada animal emitindo o seu som, o seu ruído. Aquilo tudo fechado, as janelas não podiam estar abertas, porque senão a arca ia afundar. Querido, Deus fez um lugar para mim e para você, para nos proteger, para nos salvar, esses lugares que eu citei. E viver e conviver nesses lugares não é fácil não, meu irmão. Relacionamento não é fácil não. Casamento não é moleza não, família não é moleza não. Igreja não é fácil, viver na célula também não é fácil. Lá no seu trabalho você sabe a dificuldade que você enfrenta. Aqui na comunidade evangélica Vida nós temos um slogan que nós somos uma grande família, uma família verdadeira. E nós temos realmente tentado viver isso na essência, na íntegra. Mas nós temos problemas e dificuldades aqui também, queridos. A arca era o centro da vontade de Deus para Noé, mas no entanto eles tinham dificuldades lá dentro também. E eles tiveram que superar essas dificuldades. Eles tiveram que aprender a se relacionar com essas dificuldades. E jogar o que não prestava para fora, querido. E se atentar na promessa de Deus. E olhar para o lado positivo, querido. Por mais difícil que fosse dentro da arca, fora da arca é pior. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fora da arca é muito pior. Fora da arca, queridos, é lugar de desespero, é lugar de morte. Deus, Ele preparou um lugar para você, que é a arca dEle, que é o centro da vontade dEle para a sua vida. E não é fácil estar nesses lugares, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos problemas dentro desses lugares, sim. Tem problemas dentro da sua família, tem problemas no seu casamento, tem problemas lá na sua casa, tem problema na sua célula, tem problema na sua igreja, tem problema no seu trabalho, na sua vizinhança, querido. Mas dá graças a Deus por esse lugar que Deus fez para você, porque é lugar de segurança para a sua vida, é lugar de salvação para você, meu irmão e minha irmã. Aprenda a valorizar esses lugares, porque do lado de fora é muito pior. Do lado de fora só tem desespero, só tem morte, não tem mais nada para oferecer para mim e para você. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós estamos sujeitos à morte. Nós estamos sujeitos a sofrimento. Por isso nós precisamos nessa noite permanecer no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos render, queridos. Leila não sabia do tema da palavra dessa noite. E logo no início ela ministrou várias vezes para você se render, para eu me render, para você se render.
Nós precisamos nos render. O apelo já tinha começado antes mesmo dessa palavra ser ministrada. Se renda, meu irmão, se renda, minha irmã. Esteja no centro da vontade de Deus para a sua vida. Fora desse lugar é lugar de perigo, é lugar de desespero, é lugar de morte, é lugar de tudo dar errado. Mas Deus fez esse lugar, querido, para a sua salvação. A arca foi o lugar que Deus separou, que Deus fez para a salvação de Noé e da sua família. E esses lugares que eu comentei aqui, querido, é o lugar que Deus fez para a sua salvação e para a sua segurança. Esteja no centro da vontade de Deus nessa noite. Nós precisamos nos render completamente. Abrir mão de estar um pouquinho para a direita do centro da vontade de Deus. Abrir mão de estar para a esquerda, um pouquinho só para a esquerda do centro da vontade de Deus. Não vale a pena estar um pouquinho à frente só da vontade de Deus. Nem muito menos estar um pouquinho para trás da vontade de Deus para a sua vida, querido. Decida nessa noite romper e ir para o centro da vontade de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque esse é o lugar de segurança, esse é o lugar de salvação que Deus determinou para a sua vida. Não vai achando que vai ser moleza, que vai ser tudo fácil, não. Você vai enfrentar dificuldades nesse lugar, querido. Você vai continuar enfrentando dificuldades na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, no ministério a qual você trabalha, a qual você faz parte, na sua célula, na sua igreja, no seu trabalho, na sua vizinhança. Mas você precisa estar determinado a vencer, a cumprir aquilo que Deus propôs para a sua vida, a alcançar o alvo, a chegar até a vitória, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite e fechar os seus olhos. Deus vai terminar de falar ao seu coração através dessa canção. Eu queria que você estivesse bem atento. Se você sabe essa letra, que você cantasse também. E se você não souber, medite na letra desse louvor, querido, porque Deus vai completar essa mensagem sobre o seu coração nesse momento. Se renda, querido. Se renda, meu irmão. Se renda, minha irmã. Decida nessa noite não estar mais nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Decida estar no centro da vontade de Deus para a sua vida, querido. Não existe lugar melhor para você estar do que no centro da vontade de Deus, para todas as áreas da sua vida. É lugar de segurança, é lugar de salvação para você. Chega de cumprir e buscar o que nós queremos, o que nós achamos. O que nós achamos que é melhor, aquilo que o mundo dita, querido. Você foi chamado para cumprir a vontade de Deus, você foi resgatado, você foi escolhida para cumprir a vontade de Deus. Se renda à vontade e ao querer do Senhor nessa noite. Se renda à vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Se renda à vontade de Deus para a sua vida, minha irmã. Essa noite é noite de se render, de se entregar completamente, sem reservas. Pense nessas palavras, querido. Quando nós somos rendidos por alguém, geralmente a posição que nós ficamos é de joelho e com as duas mãos para cima, dizendo que não tem como mais reagir, não tem mais como a gente agir por nós mesmos, mas que nós estamos entregues, que nós estamos rendidos completamente, sem reservas para aquela pessoa. Nessa noite, querido, eu faço esse apelo a você. O Senhor faz esse apelo ao seu coração. Se renda completamente à vontade de Deus para a sua vida, aos sonhos que Deus tem para a sua vida, querido. A vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Os sonhos do Senhor são os melhores para a sua vida, querido. Um dia aconteceu, meu irmão e minha irmã, um leilão, querido. E um leilão para pagar um preço, para comprar a minha vida e para comprar a sua vida, meu irmão e minha irmã. E nesse leilão, querido, as drogas tentaram pagar um preço por mim e por você. Tentaram comprar as nossas vidas, tentaram nos ceifar. E a prostituição depois se levantou e falou: não, eu pago um preço maior, eu quero essa vida para mim. O alcoolismo se levantou e falou: eu pago um preço maior ainda, eu quero essa vida para mim. A briga, queridos, e tudo que há no mundo, um dia tentou pagar um preço pela sua vida nesse leilão. Mas quando já estava encerrando esse leilão, querido, houve alguém que deu um lance sobre a sua vida. E esse alguém foi Jesus. E ele falou: eu pago um preço. E o preço é o meu sangue. O preço é a minha vida. Não existe preço maior, querido, que nada e nem ninguém pode pagar por mim e por você, do que o preço que já foi pago por nós. E se esse preço já foi pago por mim e por você, querido, nós não temos o direito de nos vender, de nos entregar para outras coisas e sair da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. Estar nem para a direita, nem para a esquerda. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Se renda nessa noite, se entregue sem reservas completamente, querido. Se renda à vontade de Deus para o seu casamento. Se renda para a vontade de Deus para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida profissional. Eu sei que você também tem sonhos para essa área. Mas decida nessa noite, querido, buscar aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus quer para a sua vida, e não só o que você quer. Decida estar nessa noite no centro da vontade de Deus para todas as áreas da sua vida. Deixe de ser o que você quer ser, meu irmão e minha irmã. Deixe de ser o que os outros querem que você seja, o que o mundo quer que você seja. Seja o que Deus quer que você seja, o que Deus tem para você. Não saia da arca, não saia do centro da vontade de Deus. É lugar de segurança, é lugar de socorro para você. Coloque sua mão sobre o seu coração, querido. Nós estaremos ministrando mais uma vez essa canção. E se você, querido, decidiu isso nessa noite, se você quer isso para a sua vida, está no centro da vontade de Deus, você vai cantar de novo essa canção, fazendo uma oração, colocando sua mão no seu coração e falando: Senhor, eu quero me render a Ti, eu quero estar no centro da Sua vontade, eu quero cumprir o Teu querer, o Teu plano, o Teu sonho para a minha vida. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração e ministre isso sobre a sua vida, querido. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós fazemos essa oração, Pai. Nós decidimos em nosso coração, em nossa mente, nos render e nos entregar ao centro da sua vontade, a cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, os sonhos, os planos, os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Não podemos, ó Pai, abandonar esses lugares, não podemos sair desses lugares, não podemos nos desviar desses lugares, ó Pai, porque nós entendemos, ó Pai, porque mesmo com dificuldade nesses lugares, esses lugares são lugares de sonhos, de salvação, de proteção sobre as nossas vidas. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai, a partir dessa noite, cumprindo o Teu querer, cumprindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa célula, para todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos, como diz essa canção, Pai. Nós queremos ser do Senhor, ser Teu, e que o Senhor seja nosso. Nós queremos estar no Senhor e que o Senhor possa estar em nós e que possamos estar no centro da Sua vontade para as nossas vidas. Abra os seus olhos, querido, olhe para mim. A consequência disso foi todos os sonhos, todos os planos, todos os projetos de Deus se cumprirem fielmente na vida de Noé. E não foi só na vida de Noé, querido. A partir do livro de Gênesis até o último livro da Bíblia, até Apocalipse, nós podemos ver Deus sendo fiel a todas as pessoas que se colocaram no centro da vontade dEle. Se você tomou essa decisão no seu coração nessa noite, com verdade, possa ter certeza, querido, que Deus vai ser fiel a você. E todos os planos, todos os projetos, todos os propósitos de Deus irão se cumprir, irão ser estabelecidos sobre a sua vida. E você será chamado de mais do que vencedor e de mais do que vencedora, querido. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero fazer mais uma oração. Se porventura tem entre nós alguém que quer aproveitar esse momento e decidir por Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se tem alguém que quer entregar a sua vida, que quer se render completamente, se entregar sem reservas, e quer entregar a sua vida para Jesus, para que Ele possa ser o Senhor e Salvador da sua vida. Se você se sentiu tocado por essa mensagem nessa noite, querido, se você escutou o Senhor falando com você através dos louvores e dos outros momentos, e quer tomar essa decisão, levante uma das suas mãos, que nós vamos orar com você, querido. Nós iremos estabelecer um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Iremos estabelecer o cumprimento dos planos e dos projetos de Deus sobre a sua vida. Existe alguém no nosso meio que quer fazer essa oração? Levante a sua mão. Existe alguém que quer aproveitar esse momento, andou desviado do caminho do Senhor, esteve fora do centro da vontade de Deus e quer aproveitar esse momento para voltar para o centro da vontade de Deus e ter as vontades de Deus, os sonhos de Deus, o plano de Deus já estabelecido sobre a sua vida. Se você quer tomar essa decisão, meu irmão e minha irmã, levante uma de suas mãos também, que nós iremos orar com você. Iremos orar para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a sua vida e que os sonhos e os planos dele se cumpram sobre a sua vida. Existe alguém no nosso meio? Levante uma de suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez ao Senhor. Entregamos as nossas vidas a Ti, Pai. E dizemos, ó Pai, que nós queremos andar no centro da Sua vontade. Que a partir dessa noite o Senhor possa nos abençoar, trazendo a Sua voz para as nossas vidas, assim como o Senhor trouxe para Noé, ensinando a Noé o caminho certo de andar. Nos ensine o caminho certo que nós devemos andar, Pai, para que possamos a todo dia e a toda noite estar no centro da Sua vontade e trazendo consigo, Pai, esses benefícios sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por essa mensagem sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos sair daqui de forma diferente que nós entramos. Queremos sair daqui renovados e transformados para a honra e glória do Seu nome.